A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, a live Fora do Púlpito, cujo tema hoje é um tema muito interessante. Nós vamos estar falando sobre os perigos do comodismo. Estou aqui, irmão Alan Dinari, juntamente comigo está aqui o pastor Gercino, né? Pastor Gercino, que é o pastor da Assembleia de Deus Semeando Paz, Congregação do Catalão. Ele que é psicólogo, terapeuta familiar, conferencista e palestrante, e vai estar também nos ajudando aqui nessa lição a estarmos falando um pouquinho sobre os perigos do comodismo. Né, pastor Gercino? Seja Vamos falar, né? Jesus. Obrigado, Alan. Prazer nós estarmos juntos mais uma vez com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para falar de um assunto que parece que todo assunto eu falo que são importantes, né? Mas nós não falamos de coisas sem importância, né? A gente sempre fala de coisas importantes, que mexem com a vida das pessoas. E vamos falar sobre isso hoje, né? Esperamos a participação das pessoas que nos acompanham, né? Estarem conosco aí, mais uma live. Isso mesmo. Então, você que está nos assistindo, participe, enviando sua pergunta, seu comentário. Nós já temos aqui várias perguntas para estar respondendo para vocês, mas a sua participação é muito importante. Então, mande pergunta. Nós estamos aqui através do Facebook da AD Semeando Paz. A nossa sede em Divinópolis está situada na rua Manuel Valinhos, número 351, bairro Santa Bárbara. Então, participe, envie sua pergunta, o seu comentário. A sua participação é muito importante. Nós estamos fazendo a nossa live, que tem por título, né? Repetindo mais uma vez, os perigos do comodismo. Então, para nós começarmos a live dessa noite, eu já pergunto de cara para o senhor, pastor Gercino, o que é comodismo, ou em outras palavras, zona de conforto? Alan, eu costumo definir como um estado mental. Porque a primeira coisa que tudo passa pela mente, né? Então, quando a gente se acomoda a uma situação, a uma posição, aquilo é resultado de um estado mental. Comodismo também é um padrão de comportamento onde as pessoas acreditam que estão num lugar que lhes dão um conforto, onde elas não são perturbadas, não são exigidas, onde elas não estão correndo risco, não é? Ali seria aquele momento onde não há sofrimento para mim. Se a gente for buscar a palavra comodismo no latim, ela significa aliviar a dor ou aliviar a fadiga. Então, o comodismo é aquele estado mental onde a pessoa não está sendo exigida, não está sendo cobrada, não está sendo desafiada, não está sofrendo dor, não está sendo afadigada. A princípio a gente diz o seguinte: beleza, lugar bom, né? Mas nós vamos falar do perigo disso, né? Com certeza, pastor Gercino. Então nós podemos dizer que a pessoa que está em comodismo, ela está no piloto automático, né? Ela está apenas existindo, não está vivendo, né? Está apenas existindo. E aí eu já quero começar desafiando as pessoas para a gente pensar nas palavras que são as palavras mais ou menos que antagônicas a elas, né? Porque quando a gente fala em acomodado, e aí a pessoa está querendo dizer, eu quero mudar. Então, mude isso. Incomodado. A pessoa que está conformada, porque o comodismo é um lugar de conformação. Troque pela palavra inconformado. Olha o estado mental que pode ser radicalmente alterado, né? De acomodado para incomodado, de conformado para inconformado. Com certeza, né, pastor Gercino? Isso aí já é a primeira pergunta que a gente recebeu, né, pelo Marco Túlio, que ele perguntou o que significa, né, essa zona do conforto, que é o comodismo, propriamente dizendo. E a gente vai perceber que existem algumas causas do comodismo, né, pastor Gercino? Então, o senhor pode me falar quais são as principais causas do comodismo ou da zona de conforto? Primeiro nós vamos incomodar as pessoas com algumas causas, né? Porque alguém pode dizer assim, não, mas eu não sou desse jeito. E é interessante que enquanto a gente não se sentir incomodado com uma situação, a gente não sai dela. Então uma das primeiras causas é a preguiça. Rapaz, aí, se está tão bom, se não há dor, se não há desafio, se não há exigência, para que eu vou sair disso? Não é? Então a preguiça é aquela também atitude mental que diz pra gente o seguinte: não faz nada não, fica onde você está.
E aí eu quero trazer, para a gente pensar, você já ouviu falar na parábola do sapo fervido? Não, essa não vi ainda não. Não faça isso em casa. Mas vamos pensar na parábola do sapo fervido. Se você chegar numa lagoa, você descobriu onde mora o sapo, lá naquela lagoa. Você pega a sua panela, vai lá, enfia a panela debaixo do sapo, tira o sapo com aquela panela cheia d'água. Você chega, coloca a panela no fogo e liga o fogão. A água vai esquentando, o sapo está lá. Ele está com preguiça de pular daquela panela. A água vai esquentando, ele vai se ajeitando. Ele vai morrer cozido e não vai sair do lugar. Agora pensa um comportamento diferente. O sapo está lá na lagoa, com a água na temperatura normal. Você ferve uma panela de água e pega aquela panela e chega lá, joga a água quente no sapo. O que ele vai fazer? Pular. Tem uma hora que alguém tem que mexer com a nossa preguiça. E é aquilo que nos incomoda, né? Então a gente pensar, a preguiça é aquela ação de, vamos dizer, de retardamento das ações, né? Que a gente está falando, vai, eu estou com vontade de fazer isso. Mas o que você faz? Eu fico sentado esperando a vontade passar. Quer dizer, é a preguiça. E a preguiça, ela vai trazendo, ela vai atraindo algumas coisas. Aí entra a culpa, era para eu ter feito, me deu preguiça. Né? Aí entra a desmotivação. Não, por que eu não faço aquilo? Porque eu não vejo eu não tenho motivo para fazer aquilo. Então falta a motivação, fala, vou fazer aquilo agora. Né? Então vamos pensar, a gente tem um jardim na porta da sala, que alguém fala assim, escuta, nós precisamos tirar aquelas ervas daninhas. Aí você olha aquilo lá e fala, mas esse chão tão duro, como é que eu vou puxar aquelas ervas daninhas? E aí de repente você vai levando isso, até o momento que as ervas daninhas tomam conta. Né? Depois nós temos, pode falar todas de uma vez? Pode. Depois nós temos a soberba, né, Alain? Porque tem pessoas que elas acham que elas são imelhoráveis. Elas não têm onde mais melhorar. Isso é um sentimento de soberba. Elas acham que elas não têm mais do que evoluir. Eu acho uma tristeza imensa. É a mesma coisa eu te conhecer há 10 anos e falar assim, Alain, você não mudou nada, hein? E isso poderia falar, não, mas que bom, não mudei nada. Mas pode ser tristeza. Gente, em 10 anos eu não mudei nada. Eu precisava ter mudado em alguma coisa. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela se acomoda por causa da soberba. Não tem nada que melhorar, não. Eu já estou bom desse jeito. Aí você vai ver profissionalmente, você vai ver socialmente, você vai ver. Aquele cara que você encontrou com ele há 5 anos atrás, o diálogo que ele apresentava para você era um. Hoje ele continuou com o mesmo diálogo. Ele não mudou, ele não melhorou o diálogo. Há uma pobreza de diálogo. A pessoa vai indo, ela fica pobre nas interlocuções dela. Né? Há a questão do medo. Eu não mudo, eu estou acomodado por medo. Porque, na verdade, é próprio do ser humano sentir medo do novo. Se você está na situação de conforto, você vai pensar assim, se eu mudar, pode acontecer algo. Eu tive uma pessoa nos meus relacionamentos que ela trabalhava num restaurante. Ela trabalhava no restaurante. Uma senhora, mãe de filhos, trabalhava no restaurante. E eu ficava indignado, porque a dona do restaurante explorava ela. Tipo assim, a dona do restaurante chegava lá com 5 litros de óleo, cozinha industrial, para empresas. 5 litros de óleo, e falava, ó, esses 5 litros de óleo aqui é para fazer a comida do mês inteiro. Se chegasse faltando uma semana e o óleo tivesse acabado, ela tinha que levar óleo da casa dela. Aí eu arrumei um emprego para ela. Falei, não, eu vou arrumar um emprego no restaurante. Eu tinha uma amiga que tinha um restaurante. Falei, escuta, tem uma pessoa assim, boníssima e tal, aplicada. Pai, Gercino, eu estou precisando de uma cozinheira no restaurante. Pede ela para ir lá. Aí passou uma semana, falei, e aí, a senhora foi lá no restaurante? Pastor, eu não fui não. Mas por quê? Pastor, eu fiquei com medo de não dar certo lá e perder minha outra oportunidade de cá. Então esse é um dilema que às vezes as pessoas passam por ele.
Então é preciso a gente entender isso. E por fim, a miopia, que figuradamente é você não enxergar as possibilidades, né? Isso tudo são causas de comodismo. A pessoa não está enxergando que o mundo está oferecendo oportunidades. Pode ser crise igual que nós estamos vivendo, né? A pessoa tem que enxergar um caminho, uma saída, um caminho novo. E aí a pessoa tem que estar predisposta a enxergar as possibilidades, né? Tem que estar predisposta a isso. Então essas são algumas das principais causas, né? Principais causas. Do comodismo. Então para você que está participando e está acompanhando a nossa live, manda pergunta para a gente, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma experiência também sua, pode mandar. A gente vai estar respondendo aqui. Então tem mais uma pergunta, professor Gersinho, para o senhor agora. Quais são os principais obstáculos ou desculpas, né, de quem permanece no comodismo? São diversos, né, Alan? Aí vamos pensar o seguinte. Uma das primeiras preocupações que nós, principalmente nós que somos casados, pais de família, e hoje é todo mundo também, não são só os casados que têm filhos, não são só eles, mas todo mundo pensa na questão da vida financeira, né? Porque, vamos pensar, a pessoa que tem um rendimento X por mês, e ela fala, não, eu tenho garantido aí uma receita de tantos mil reais todo mês. Alguém diria para essa pessoa, escuta, mas você pode melhorar isso. Você tem condições. Por que você não entra? Por que você não investe? Por que você não empreende? E aí vem aquela pessoa pensar assim, escuta, eu não posso deixar o certo pelo duvidoso, senão eu vou perder até o que eu tenho. E é interessante que o excesso de juízo traz prejuízo, muitas vezes. E muitas vezes nós não ganhamos dinheiro porque nós temos medo de arriscar, porque está confortável. Vamos pensar num período nebuloso da economia brasileira, transição de governo de José Sarney para Fernando Collor de Mello. A inflação chegou a ser de 70% a 80% ao mês. Imagine inflação de 70% a 80% ao mês. Você ia de manhã, aquele produto que você acabava de comprar, quase que o cara tomava ele da sua mão para remarcar o preço. As máquinas remarcavam assustadoramente. O que muita gente estava fazendo? Vendiam imóveis e colocavam o dinheiro em aplicação. Naquela época tinha um modelo de aplicação overnight. Era overnight, eu esqueci qual era o outro. E que quase que dobrava aquilo. Então era mais cômodo eu pegar o dinheiro, tipo a parábola dos talentos, né? Vou enterrar esse dinheiro. Aí vem Fernando Collor de Mello com a sua ministra, Zélia Cardoso, e eles promovem o confisco de todas as reservas. Muitas pessoas que não queriam empreender porque achavam que ia perder o dinheiro, ficaram acomodadas com o dinheiro numa aplicação bancária, e aí o governo veio e tomou o dinheiro, confiscou o dinheiro. Nós tivemos um índice alto de suicídio, tivemos um índice alto de depressão, exatamente por causa disso. Então muitas pessoas têm como desculpa, não, eu não posso perder o meu dinheiro. Vamos pensar agora o Covid-19. Então nós temos pessoas dos nossos relacionamentos aqui, irmãos, que está num segmento de mercado. Está lá, tudo indo bem no segmento de mercado, e aí chega um novo cenário. Eles têm que pensar, como é que eu vou fazer agora? Então pessoas que trabalhavam com modinha estão fabricando máscaras. Tiveram que espernear e se adaptar. Então exige, cada período, cada época, exige que a gente seja mais ousado, que a gente use a criatividade e que a gente não entre no buraco, enfie a cabeça no buraco e fala, agora eu estou perdido. Não, você tem que tirar a cabeça do buraco, olhar para cima e falar, eu vou sair desse comodismo. Estava dando certo isso até agora. E até porque a gente já precisaria estar olhando vias, né? Qual é a outra via que eu teria de escape se acontecer qualquer coisa? Uma outra questão é a questão da novidade. Quantas pessoas têm medo da novidade? O novo, às vezes, amedronta as pessoas. Por quê? Porque elas não estão preparadas para abrir mão de conforto que elas tinham. Né? Tem pessoas que têm dinheiro
para ter um carro de última geração, igual uns amigos que a gente tem aí, de carro de câmbio automático e tal, mas prefere aquele queixo duro, porque o outro é novidade. É novidade. Então, será que eu vou acostumar com isso? E aí as pessoas ficam reféns disso. E elas não têm um conforto maior, exatamente porque elas não se desapegam. Né? Terceiro, questão do risco. Nós já falamos numa live sobre risco, né? A pessoa tem medo de correr risco. Não dá para viver sem risco. O risco é inerente à natureza humana. Você sai de casa, você está correndo, você colocou o pé para fora, você está correndo risco. As pessoas, às vezes andando no condomínio, já vimos casos de pessoa andando de bicicleta no condomínio fechado, cair e bater com a cabeça. E morrer. Tombo de bicicleta, bobo. Por que aconteceu aquilo? Porque viver é um risco. Né? Então muitas pessoas usam como desculpa, eu vou correr risco. Esquece, meu amigo. Quer viver sem risco? Então pede a Deus, me busca mais cedo, que eu quero viver sem risco. E a questão de tempo. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo de estudar, por exemplo. Agora tem, não tem? Com certeza. Eu não tenho tempo de ler um livro. Agora tem. Porque se você parar na frente de uma televisão, tem gente que é viciada em Netflix. Eu tenho Netflix aí, cara, eu não acho uma hora para abrir a tal da Netflix. Mas tem gente que vê série lá de 50 capítulos, vê 3 vezes. E o livro, fala, na hora que eu vou ver um livro, me dá sono. Toma um café sem açúcar. Toma. Use o seu tempo em favor seu. Para sair do comodismo, eu tenho que ter um tempo útil. Eu tenho que aproveitar o tempo agora, pensar, esse tempo todo que eu estou tendo, eu vou fazer o que com ele? Porque quando voltar à rotina normal, você sai na rua, a rua já está cheia de gente, não está? Quando voltar à rotina normal, você vai fazer, puxa vida, esse tempo daria para fazer uma pós-graduação EAD. Não daria para fazer daria para fazer uma pós-graduação EAD. Então a gente tem que pensar nisso. É muito interessante, como o senhor comentou, do Covid-19, né? Porque todas as pessoas que reclamavam de tempo, de condição, de tarefas, que davam várias desculpas para poder realizar as atividades, né? Agora tem tempo até de sobra, né, Padre Gerson? Diz que tem alguns maridos sofrendo, porque ele falava assim, não, que eu tiver um tempo eu faço. E agora tem tempo e o negócio está feito lá. Não tem como escapar, né, Padre Gerson? Então continue mandando sua pergunta, sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo algumas perguntas aqui. Antes da gente continuar aqui, Pastor Gerson, tem algumas consequências, né, do comodismo. Para o senhor, quais são as principais consequências do comodismo? O que ele gera na vida da pessoa? Primeiro, a gente tem que ter consciência de uma coisa. Não existe nada sem consequência. Né? Então as pessoas às vezes acham que elas são de má sorte, mas tudo que acontece conosco, na maioria das vezes, é consequência de atitudes que a gente tomou. Com respeito ao comodismo, uma das primeiras consequências é desperdício do próprio talento. Olha, eu considero, tem pessoas que eu considero privilegiadas. São pessoas que têm diversas aptidões, diversos dons. Né? Vamos pensar em nível de igreja. Rapaz, tem gente que toca sem nunca ter entrado numa aula. E às vezes está acomodado no banco da igreja e elas não acham um motivo, não tem uma motivação para falar assim, escuta, conta comigo, porque eu estou com um instrumento tal, com violão, com isso, com aquilo, com aquilo. O talento dela está dentro da parábola do Senhor, está sendo enterrado. Tem pessoas que elas têm aptidão, inclusive, para melhorar os rendimentos financeiros, para melhorar o orçamento, porque são artistas, né? São artesãos de alta criatividade, poderia tirar proveito disso, oferecer isso para o reino. Nós estamos falando fora do púlpito, mas não dá para a gente desvincular do reino de Deus. Então tem pessoas que poderiam estar oferecendo muita coisa para o reino de Deus, e elas estão desperdiçando o seu talento. Isso em psicologia a gente chamaria também de autossabotagem. É quando a gente sabe de um potencial que a gente tem,
de um lugar que a gente poderia chegar e a gente toma atitudes que impedem a gente de chegar naquele lugar. Então tá lá, o Alain, ele tem o potencial para chegar no lugar X. Só que o Alain, ao longo dessa caminhada, ele vai inventando um monte de coisinha que vai atrasando a vida dele. Ele tem ciência que aquilo está atrasando. Seria o quê? Uma autossabotagem. Então a gente precisa entender. Escuta, eu estou me autossabotando? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as minhas capacidades? O que eu estou fazendo com os meus talentos? Depois, toda atitude nossa, ela gera em nós, na nossa mente, no nosso psiquismo, um estado de satisfação, um estado de decepção, um estado de frustração. E aí muitas vezes a pessoa vai dizer, eu podia ter feito isso e não fiz. Não é possível. Eu não dou conta mesmo de fazer as coisas. Aí essa pessoa começa com auto-martírio. Ela começa a se bater como se aquilo fosse resolver. Mas na semana seguinte já está no mesmo comportamento. Está no mesmo comportamento. E aí traz para ela problema de memória, traz problema de raciocínio. E aí a gente vai entender a agilidade mental. Né? Traz essas consequências. E tudo que a gente faz, a gente está colocando o nosso cérebro, a nossa mente, para trabalhar em favor daquilo que a gente está empreendendo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou botando os meus neurôniozinhos para trabalhar. E aí tem neurônio que vai no outro que está dormindo e cutuca ele, fala, escuta, me ajuda nisso aqui. É mais ou menos, então a gente vive um problema de Alzheimer. As pessoas dizem o seguinte, escuta, você precisa de uma ginástica para o cérebro para você evitar o Alzheimer. Precisa de ginástica? Precisa. Então começa a fazer as coisas de maneira diferente da forma que você tem feito. Ó, começa a andar para trás aí, caminhando. Você come só com a mão direita? Começa a comer com a mão esquerda. Apesar de comer com a mão esquerda é chique, né? Eu acho que uma das princesas que vieram de Portugal, daquelas mulheres, ela era canhota. Ela começou a comer com a mão esquerda e todo mundo achou que era chique. Até hoje eu não entendo isso. Parênteses. Então, começa a fazer coisas diferentes para você cuidar da sua saúde. Sai do comodismo, porque o comodismo te acarreta problemas físicos, psíquicos e espirituais. Então nós temos essas três áreas. Se eu sou acomodado e meu negócio terminei de almoçar, deitar com a barriga para cima, isso vai me trazer um problema. Né? Eu passei uma fase da minha vida que eu morava muito fora, então eram cidades que eu ia para ficar 3, 4 dias, e aí eu jantava no quarto, às vezes na frente do computador. Terminava a janta e continuava fazendo relatórios, trabalhando no computador. E eu me acomodei aquilo. Aquilo me causou alguns probleminhas. Né? Então causa isso. E depois os prejuízos espirituais. Porque a pessoa que lê a Bíblia, ela sabe de todos os planos que Deus tem para ela. E tem uma hora que o Espírito Santo vai falar com ela, escuta, você está atrapalhando os projetos de Deus para a sua vida. Ela está acomodada, ela não coloca a fé dela em movimento e vai trazer esse problema. Então a gente pode perceber que realmente, né, pastor, assim, existem algumas consequências do comodismo, né, da pessoa estar nessa zona de conforto. Exatamente. Agora eu faço uma outra pergunta para o senhor, antes da gente entrar aqui nas participações. Qualquer tipo de doença ou enfermidade que a gente pode enfrentar na nossa vida, a gente tem alguns sintomas físicos, né? Emocionais, psicológicos. Só acha que a zona de conforto ou comodismo, ela apresenta alguns sintomas físicos, emocionais ou psicológicos? Ela apresenta na medida que você não toma atitudes práticas. Porque quando a gente fala em comodismo, a gente está ampliando, né? Então a pessoa acomodada, ela prefere um ambiente para ela ficar quieta, ela não ser perturbada, ela prefere esses ambientes. E aí vai trazer a questão do sedentarismo. Esse sedentarismo, ele vai gerar o estresse, vai gerar tudo isso que a gente tem falado nos últimos meses. E vai gerar um problema que a gente chama de procrastinação, que é empurrando as coisas para a barriga. Então vai trazer todos esses problemas. E esses problemas que às vezes são psíquicos,
eles influenciam no corpo. E é quando começa a aparecer os males psicossomáticos. Então, ou seja, a gente pode perceber então que gera, né, sintomas físicos, emocionais e psicológicos. Então, ou seja, não é tão conforto assim, né, pastor Gercino? Não é uma zona totalmente confortável, não. Estava até achando interessante antes da gente começar a live, que o Vinícius falou, olha, a gente custa chegar na zona de conforto, né? É tão bom chegar na zona de conforto e agora a gente tem que sair da zona de conforto. E a gente tem aqui a primeira pergunta, né, pastor Gercino, nesse sentido, que é do Rodrigo Nunes. E ele pergunta o seguinte, olha, eu sempre trabalhei para chegar na posição que eu estou hoje. Conquistei meu objetivo. Daqui para frente eu vou viver na zona de conforto ou no comodismo, pastor Gercino? Essa pergunta aí, a gente pode comparar essa pergunta com o empreendedorismo, com a história de uma empresa. O que uma empresa faz? A empresa nasce, criança, passa o risco da adolescência, que é o risco de mortalidade empresarial, ela sobe e ela alcança o nível de sucesso. Quando ela chega nesse nível de sucesso, ela tem duas alternativas. Ou ela reinventa, ou ela começa a fazer o processo contrário. É quando ela morre. E isso acontece conosco também. Chega um momento que nós precisamos nos reinventar. A gente entender que a zona de conforto deveria ser apenas um local de passagem e não local de morada. Você entende que a zona de conforto é aquele local que você respira, faz uma análise de tudo e pensa assim, agora o que eu posso fazer diferente? Então não é lugar de ficar não. Zona de conforto não é lugar de morar, é lugar de passar. Desculpa, viu, Rodrigo? Mas não tem jeito não, meu filho. Eu acho até interessante o comentário que o senhor fez, que certa vez eu fui no dentista, muito amigo meu, e ele sempre me disse, olha, você está estudando? A primeira coisa que ele me perguntava era isso, você está estudando? Porque eu até hoje continuo estudando e eu nunca vou parar de estudar. Então, ou seja, ele mesmo dava esse exemplo, né? A gente nunca pode parar de querer crescer, de querer aprender uma coisa nova, né? Essa zona de conforto, então, é a ilusão, né, pastor Gercino? Vamos pensar lá, naquela pessoa que trabalhava com manutenção de veículos e que se acostumou a apenas aquele modelo lá que eu falei aqui, do queixo duro. Hoje, os veículos são todos com sistemas, né? Então hoje, eu chego num local, eu falo, estou acontecendo um problema assim, eu falo assim, ó, tem que rastrear o carro. Rastrear, esse cara vem, coloca em alguns lugares uns fios e tal, e ele faz uma leitura do carro. Ó, apareceu um problema em tal lugar. Antigamente, você entrava no carro com o motorista, falava, vamos dar uma volta no quarteirão, para você identificar. Então, olha só, a pessoa que estava acostumada só com aquele modelo e que não se reinventou, não fez cursos, vai perdendo cliente, vai perdendo pessoas. É para a vida pessoal. Se você não mudar o seu papo, a sua forma de abordagem, se você não mudar a sua forma de conversar, vai indo as pessoas vão falar assim, mas esse cara só vem com esse assunto. Esse cara é chato demais, não é? Você tem que ler, você tem que estar apto a entrar em qualquer ambiente. Porque você tem múltiplas inteligências. Existem as múltiplas inteligências? Existem. E muitas vezes nós podemos ter diversas inteligências que nos permitem fazer isso. Então é preciso trabalhar para descobrir isso. E sem sair, né, dessa área profissional e do trabalho, a Camila Vitória fez a seguinte pergunta, pastor Gercino. Desempenho uma função por muito tempo. A tendência é acabar me acomodando? Havia uma política na GE americana. Na GE que era o seguinte, a pessoa ela era obrigada a preparar um sucessor para ela. Ela entrava no departamento, como líder, e ela já tinha a obrigação de, dentro de determinado tempo, apresentar um sucessor. O que a empresa queria com ela fazendo aquilo? Queria que ela já estivesse apta a ir para o cargo de cima. É muito bom. Havia um tempo, até algum tempo atrás, você olhava a carteira da pessoa e pensava assim, trabalhou na empresa 30 anos, 25 anos, na mesma função. Não, que maravilha. Hoje, ninguém quer ficar por 20 e tantos anos numa empresa.
As pessoas querem sempre aproveitar as oportunidades. Então, quando eu entro no emprego, eu tenho que pensar, se eu sou acomodado, não, aqui você não vai ser mandado embora. Tá bom. Como que é o organograma da empresa? Quais são os cargos que existem? Eu posso chegar até onde? Eu entro como auxiliar tal. E aí eu não vejo nenhum degrau. Você não pode aceitar aquilo como uma coisa boa. Você tem que pensar, não, eu vou crescer, ué. Eu vou melhorar, eu vou fazer curso, vou fazer isso. Né? Então, não é bom. A gente tem que estar sempre concorrendo a alguma coisa. A gente tem que estar num local onde eles digam para a gente assim, ó, espero que você não fique muito tempo nesse departamento aí. Porque se ficar, está errado. A pessoa está acomodada e isso faz mal para ela. Ela não evolui, ela não cresce. Pessoa a vida inteira tirando nota, assinando, preenchendo memorando e mandando, digitando não sei o que e mandando. Chega uma hora para você, estou fazendo a mesma coisa tem 10 anos. Não, eu tenho que fazer algo diferente. E ainda nessa parte do emprego, né, pastor Gersinho, o Washington Meirelles ele fez a seguinte pergunta. Perdi o meu emprego porque me acomodei. Agora, como que eu posso me reinventar, pastor Gersinho? Primeira coisa, você tem que estudar. Estudar em qual aspecto? Estudar cenários. Estudar mercado. O que está acontecendo hoje no mercado? Qual o segmento de mercado que ele atua? Então aí eu tenho que pensar, eu tenho que olhar qual o segmento que ele está. Né? Dentro do segmento que ele atuou nos últimos anos, eu tenho que ver o que mudou nos últimos 5 anos desse segmento. Olha, esse segmento evoluiu nisso, nisso, nisso e nisso. Você está em qual nível dessa evolução? Ou estou lá na base da pirâmide? É claro que você vai demorar um pouco, normalmente. Sacrificar um final de semana que ficaria com os amigos, você jogaria uma bola, as pessoas que saem na sexta... Porque tem gente que não tem tempo para nada, mas sexta-feira de tarde está debaixo de alguma calçada, alguma marquise aí, uma mesinha com os amigos e tal. E eu falo, escuta, como é que você não tem tempo? As pessoas não querem dar a parcela de sacrifício delas. Então precisa sacrificar. É estudar, é entender o mercado que você está. O mercado está exigindo o quê? Seu perfil é diferente? Então vai buscar curso. Buscar curso e estudar. E hoje está muito bom, cara. Vai lá no YouTube e procura e acha. Está sempre condição de atualizar. Até pela internet, pastor Gersinho. Hoje é o mundo do EAD, né? Exatamente. Você se profissionalizar dentro da sua própria casa. Bom, tem uma pergunta aqui da prima Inesília de Brasília. Opa, minha prima da minha esposa. Vamos lá, pastor Gersinho. Eu tenho uma tendência muito forte ao comodismo e percebo quanto me prejudica, principalmente profissionalmente. Trabalho isso em minha terapia, mas acredito que isso está muito relacionado ao DNA. A família do meu pai, vejo tios mais acomodados e se dando por satisfeitos com o que já possuem. E assim as oportunidades de crescermos profissionalmente, elas passam. Aí vem a pergunta. Quando temos consciência da zona de conforto e nos esforçamos para mudar, porém a tendência de nos mantermos no comodismo a atrapalha muito. Como manter a persistência e lutar com aquilo que parece que está enraizado, pastor Gersinho? Profunda, né, minha prima? Olha, isso está mais ou menos dentro que a gente poderia colocar da herança transgeracional. Falar que está no DNA é aprofundar demais. Eu acredito que isso esteja na questão da herança transgeracional como comportamento aprendido. O comportamento aprendido, ele acaba formando uma crença dentro da gente que esse comportamento é o comportamento mais correto, é o comportamento mais adequado. E aí a pessoa viu isso no pai, viu isso no avô, viu isso nos tios e formatou dentro dela essa crença. Não, esse é o natural, porque a minha família é toda assim. Então entra aquela definição que eu coloquei lá, o antagonismo, ou a definição antagônica do acomodado. Aí entra, Inesília, você se incomodar. Aí você vai entender que você vai estar
empreendendo uma luta que você não vai vencê-la da noite para o dia. Por quê? Porque está enraizado, de fato. É uma crença que está lá dentro dela. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa eleger outros ícones. Ela precisa eleger outras referências. Começar a pensar em pessoas que tiveram ou que têm um comportamento, às vezes até um próprio colega. Olha um colega e sonda, não, na sua casa como que era? E isso vai servir de motivação para ela. Porque de fato é uma questão de perseverança. Ela está cuidando disso em terapia? Maravilha, está no caminho certo. Mas é uma luta que ela vai ter que empreender, porque é um enraizamento, é uma cultura familiar que precisa ser quebrada. Ela chegar e dizer para ela todo dia, eu vou me incomodar, eu não quero isso para mim, e eu vou trabalhar. Todo comportamento, todo pensamento automático que contribuir para eu ter esse comportamento, eu vou começar a eliminar esse pensamento automático, esse comportamento, e vou adquirir um novo comportamento e mudar o meu pensamento para que essa cultura seja banida da minha vida. Não tem jeito. Isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta então, pastor Gerson. Essa aqui é bastante interessante. O João Paulo Carneiro mandou a seguinte pergunta. Não quero sair da minha zona de conforto. Ó. Qual que é o risco que eu estou correndo, pastor Gerson? De morrer. Ô João Paulo, eu estou brincando. É uma brincadeira com um pouquinho de verdade, né? Porque pensa no homem das cavernas. Ele fala assim, bem, eu estou seguro dentro da caverna. Se eu sair lá fora, o predador me pega. Então eu vou ficar aqui, que aqui está mais confortável. Tá certo. É uma opção, não é? Mas vai ter comida para ele? O que vai acontecer? Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Então tem coisa que é a questão de sobrevivência. Você hoje, para você ser promovível no seu emprego, você precisa ser um cara incomodado, inconformado. Você tem que estar sempre com um passo à frente. Está todo mundo tranquilo, todo mundo confortável. Como que é hoje? Ó, a minha esposa, quando ela entrou na instituição que ela está, às vezes, eu vou para Belo Horizonte fazer curso. Ficava 3, 4 dias no hotel fazendo curso. Hoje a instituição fala o seguinte, escuta, vocês têm que fazer curso, senão vocês não são promovidos não. Mas como? Vai na base, na plataforma da instituição, e lá na plataforma tem os cursos lá. Vocês têm que fazer sozinho, tem que se virar. Ela pode falar assim, não vou fazer não. Eu acho um desaforo fazer esses cursos. Pode fazer, pode dizer isso aí. Mas só que lá ela está sendo avaliada por pontuação de curso. Não seria promovível. Então, o João Paulo, o risco que você está correndo é o risco de você ser extinto como profissional. Só isso que vai acontecer. Só isso. Vamos lá. Agora é a Meire. Ela fez a seguinte pergunta, pastor Gerson. Qual conselho, né, daria a pessoa que, além de acomodada, é medrosa com decisões importantes? Ó, tem que mudar da água para o vinho. Aí entra o seguinte, Meire, primeira coisa, a pessoa tem que ter a consciência de que ela está nesse estado. E ela parar e avaliar o que ela está sofrendo. E avaliar onde ela pode chegar com esse comportamento. Ela tem que chegar à conclusão, gente, se eu não perder o medo, eu estou perdida. E aí, isso às vezes requer um trabalho. Uma psicoterapia requer isso. Né? Então a pessoa precisa entender que haverá um grande prejuízo para ela. Ela precisa entender que as decisões importantes fazem parte da vivência humana. Nós amanhecemos tomando decisão. A partir do momento que você fala, que hora que eu vou acordar? É uma decisão que eu tomo. Que roupa que eu vou usar? Que hora que eu vou pegar um ônibus?
que hora que eu vou sair, que curso que eu vou fazer. São decisões. E às vezes é um caso parecido com a da prima nossa, Inesília. A pessoa às vezes é de família que sempre foi família, difícil tomar decisão. Normalmente família que vai empurrando com a barriga, procrastinando, até a última hora. Não conseguem decidir. Eu tive um caso de uma professora que contou no curso, na disciplina de psicometria. Ela foi contratada para aplicar exames psicométricos para pessoas que tinham passado no concurso de juiz de direito. Então tinha a quantidade lá que passou, a próxima fase seria os exercícios, para medir a inteligência, poder de decisão, reação, etc. Então ela falou de que a prova ia, por exemplo, de 9 da manhã até às 14. Era 15 horas, eu não tinha conseguido resolver nada. E aí qual é a conclusão? Como é que uma pessoa pode exercer um juízo sobre um processo se ela não consegue decidir? Um processo vai ficar na mão dela durante quanto tempo ela dá uma sentença? Quer dizer, ela foi eliminada porque ela não conseguia decidir. E tem muita gente sendo eliminada de diversas coisas porque não consegue tomar decisão. Tem dificuldade de decidir? Tem. Escuta, então eu preciso cuidar disso. Porque isso vai te prejudicar a vida toda. Vai ser um problema para a sua vida, para a sua família. Porque às vezes adquiriu isso do pai, adquiriu isso do avô, e aí chega um momento que você tem que parar e falar assim, escuta, eu quero que meus filhos sejam desse jeito, tão indecisos. Tem gente que bota 3 calça jeans em cima da cama e fala, com qual que eu vou? Pô, mas é tudo calça jeans? Mesma cor, mesmo modelo. Tem até algumas pessoas, né, que a gente gosta muito delas, que elas colocam 5 camisetas Hering, vou fazer propaganda Hering, branquinha, com qual que eu vou? Meu Deus do céu. Toma a decisão, escolhe uma. Né? Não tem jeito, tem que aprender a decidir, e isso é trabalho para a pessoa. Ela tem que falar, gente, ninguém vai decidir por mim, eu preciso aprender. Quando que eu vou aprender, pastor? Olha, você tem chance enquanto você estiver vivendo. Enquanto você estiver vivendo. Com certeza, né? Já temos aqui alguns comentários aqui, pastor Gessino. O Gustavo ele postou o seguinte: o problema começa quando você acaba mais do que acomodado e não busca fazer nenhum esforço para ir além e virar o jogo. Ótimo assunto abordado. Né? O Marlon Henrique já escreveu o seguinte: essa live foi o empurrão que falta para o meu crescimento. Maravilha, Marlon. Deus te abençoe. Siga em frente, que você tem potencial, meu filho. Vença os medos, né? Siga em frente. Bom, agora nós vamos mudar da água para o vinho aqui, pastor Gessino. Opa! A pergunta da Miriam Oliveira é o seguinte: no casamento, pastor Gessino, também existe comodismo? Oxa! Como diz uma amiga minha lá de Montes Claros, oxa! Como existe? Se a gente fizer uma pesquisa, o pessoal sabe que eu, mais a minha esposa, a gente trabalha com casais, e se a gente fizer uma pesquisa, principalmente com as mulheres, rapaz, nós vamos ouvir muitas histórias de casamentos que foram acabados por causa do comodismo. E infelizmente, muitas vezes, por causa do comodismo masculino. Homens que não mudam. Pastor, mas o senhor está trabalhando contra nós. Não, é uma estatística. Nós temos homens acomodados, que não ajudam a esposa nas coisas, que quer tudo na mão, e tudo tem que estar ali certinho para eles, na hora. Tem homem que espera a mulher colocar o papá no prato e levar para ele. Pô, toma vergonha. Não é possível, cara. Tem mulher acomodada? Tem mulher acomodada. Que às vezes, enquanto namorava, e aí não tanto a mulher quanto o homem. Vamos dizer, acomodado consigo mesmo, com o corpo. Não é? Tem mulher, tem homem que adquiriu uma protuberância abdominal
e não faz uma caminhada para melhorar, não é? Tem mulher que não chega pro marido e fala assim, escuta, me dá um dinheiro aí que eu quero ir no salão de beleza. Eu quero arrumar unha. E aí fica acomodado, porque já estão... Isso esfria o casamento. Isso traz uma série de problemas. Problemas de autoestima. Problema de autoestima para o casal. E isso enfraquece a relação. Então, o comodismo, aí entra a questão da rotina, né? Chega a rotina e as pessoas se acomodam àquilo. Você chega a esposa do mesmo jeito, ela sabe que você vai estar do mesmo jeito e os dois não se reinventam, né? Não se reinventam. E eu quero até indicar uns videozinhos do casal PIA, que eles estão sempre abordando assuntos desse tipo, não tá? Com certeza. Sempre abordando esses negócios, tá? O casal PIA, a Pamela e Alain, tá lá no YouTube. Entra lá que eles têm sempre algumas brincadeiras voltadas para isso. São brincadeiras, mas que falam a verdade pra gente, né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, até pastor Gerson, para não cair na rotina, para não cair no comodismo. Exatamente. Né? Essa live está sendo realmente um empurrão, né? Para muitas pessoas, né, pastor Gerson? Muito. Vamos lá, a Marta Cândido, pastor Gerson. Conheço. Já ouvi falar, né? Já ouvi falar, pastor Gerson? Ela fez a seguinte pergunta: o comodismo nos leva a desperdiçar tempo? Claro. E aí a gente vai ver o seguinte, como que o tempo é precioso. Né? Voltamos a falar naquele tempo que a gente não tinha e que temos agora. Você nunca viu tantas lives como você está vendo agora. Tem pessoas que depois dessa quarentena podem começar a produzir vídeos. Porque nós aprendemos uma série de coisas, fomos forçados a uma série de coisas. Que lá atrás a gente desperdiçava o tempo, jogava o tempo fora por causa do comodismo. E eu sempre cito, eu tenho os 3 livros escritos por enquanto, indo no quarto aí para ser impresso, para ser publicado. E a minha mulher, ela sempre falava o seguinte, escreve, escreve. E eu era acomodado com essa questão de escrever. Tinha boas ideias, mas acomodado. Até um dia que eu, de fato, fui incomodado com isso e comecei a escrever. E tomei gosto com isso. O tempo que eu escrevo hoje é o tempo que eu tinha há 20 anos atrás. Por que eu só escrevo agora? Aquele tempo lá de 20 anos atrás eu joguei ele fora. Então a gente às vezes está jogando tempo útil fora, desperdiçando algo que não voltará mais. Já não vai ter de novo, não. Passou. Com certeza, né, pastor Gerson? Voltando aqui, pastor Gerson, para a área do casamento, rapaz. A gente entrou numa área aí que o pessoal está querendo saber, entendeu? Então aproveita ainda, temos aqui alguns minutinhos, manda sua pergunta. Daqui a pouco nós vamos estar para o encerramento dessa live. E a pergunta é a seguinte, da Maria Aparecida, pastor Gerson. Opa! Se o marido dela estiver vendo essa live... Vai dar problema? Segura, tem que apertar o cinto aí no banco. Olha, meu esposo não reclama de nada do nosso relacionamento, pastor Gerson. Oh, que isso. Ele está satisfeito? Ele está acomodado, pastor Gerson? Isso é ruim ou é bom, pastor Gerson? Responde aí pra gente. Ô, Maria Aparecida, eu quero te passar. Passa ou repassa? Eu repasso, Maria Aparecida. Se você fosse o seu esposo, você estaria satisfeita? Se você fosse o seu esposo, você diria, basta. Esse é o problema. Porque, de fato, pode ser comodismo. Porque isso aí é meio que uma armadilha. Porque, às vezes, a pessoa fala o seguinte, eu não estou falando que ele faz isso, né, Maria Aparecida? Mas vamos pensar. Às vezes ele pode dizer o seguinte, eu vou deixar como está, porque se eu não cobrar dela, ela não cobra de mim. Então, vira uma bola de neve de enganação. Porque o marido ou a esposa pode chegar para o seu parceiro, para o seu cônjuge, e falar, escuta, você tem que mudar, não está bom desse jeito. Você era mais carinhoso, você era mais carinhosa, você se cuidava mais. Agora está ficando desse jeito. E às vezes ele pode estar insatisfeito,
mas ele se resguarda de ser cobrado não cobrando. Então é preciso um chamar o outro, fala, será que tá bom do jeito que nós estamos? Como que era quando a gente namorava? Aí vem a DR, né? Vamos discutir a relação aqui. Como a gente namorava, do que você gostava e do que você não gostava. Do que é que eu gostava, do que é que eu gostava e do que é que eu não gostava. Vamos colocar isso na mesa? Por que agora nós estamos aceitando isso? A gente ficou mais tolerante ou a gente ficou mais relaxado? Porque pode ser tolerância, resiliência, ou pode ser relaxamento. E Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que eu ofereça o máximo de alegria para minha esposa e que ela ofereça o máximo de alegria para mim. E às vezes é o que Paulo fala sobre defraudar um ao outro. Às vezes tem um fraudando a relação. Não está oferecendo todo o seu potencial. Quando o marido não oferece todo o potencial que ele tem de companheiro, de parceiro, de amigo. E quando a mulher também não oferece todo o potencial, é como se um ficasse com a reserva. Não merece. E aí ambos se acomodam a isso. Isso é doentio. Até o senhor comentou, a gente comentou um pouco no início dessa live sobre a miopia, né, professor Gercino? Sobre a cegueira. Não está enxergando, né? O que realmente precisa ser mudado, não precisa ser transformado. Então é muito importante, como o senhor disse, né? Um dos dois ali tem que dar uma mexida ali na caixa de abelha, né, professor Gercino? Um dos dois tem que incomodar. Para ver se o negócio tem que incomodar, né? Não tem jeito. Bacana. Vamos lá, professor Gercino. Então, já que a gente falou, respondeu algumas perguntas aqui, quais são as melhores atitudes, então, que a gente pode tomar hoje, né? Para quem está nos ouvindo aí, sair do comodismo? Sonhar, a primeira coisa. A gente não realiza nada sem sonho. Eu estou escrevendo um 5º livro, mas por enquanto esse 5º livro está no campo da mente. Não está ainda no computador, mas eu já estou sonhando, escrevo ele na rua, escrevo ele deitado, escrevo ele... sonhando, como que será ele? O que eu preciso para ele? Como que eu vou organizar ele? Como que serão os tópicos? Como serão os capítulos? Porque eu só consigo escrever depois que eu coloco o título de cada capítulo, aí que eu consigo escrever. O sonho, ele é elemento primário para a gente chegar em qualquer lugar. Quando eu vou viajar, eu começo a sonhar com a viagem. Quando chegar lá... Então a gente que vai muito para... Quem vai para Caldas Novas, Guarapari, começa a sonhar. A hora que chegar, na hora que eu entrar na piscina, na hora que eu descer que eu tomo água, a hora que eu sentir a água do mar batendo em mim, você começa a sonhar. E tem muita gente que não sonha mais. Às vezes por frustração, por decepção, e aí se acomoda. Quando não tem sonho, não tem incômodo. O sonho mexe com as entranhas da gente. O sonho faz a gente ficar ali, gente, como é que eu faço? Vamos pegar o exemplo, José. José chegou onde chegou, por quê? Porque ele sonhava. Os irmãos achavam que eram superiores a ele quando falavam assim, nós decidimos a vida dele, nós vendemos ele. Eles acharam que eles estavam exercendo, mas não era. Ele já tinha sonhado. E chega um momento que Faraó fala assim, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Quem é capaz de interpretar sonhos? É quem sonha. Quem não sonha não consegue interpretar sonhos. E tem até uma música que fala, né? Não conte os seus sonhos. Não conte seus maiores sonhos a quem não pode... A quem não é capaz de sonhar, a quem não sabe sonhar. Porque a pessoa vai achar que você é doido, vai achar que você perdeu o juízo. Não foi isso que pensaram? Então, começa a pensar nos seus sonhos. Segundo, seja competente, comprometido em tudo que você fizer. Pode ser a coisa que aos seus olhos seja de pouca importância, mas faça com esmero, faça bem feito, né? Seja curioso, pesquise, estude, aproveite ao máximo aquilo que você tem disponível. Eu tenho um amigo que eu posso fazer a publicidade aqui. Ele é supervisor do Senac. Tá? E o Senac oferece cursos rápidos e as pessoas às vezes estão na frente da televisão e não vai fazer qualquer coisa, vai mexer, de repente ali aparece algo que pode ser a salvação da lavoura. Né? Leia muito,
leia, pesquise, leia. Faça parte de alguma instituição que peça a sua ajuda, que busque o seu auxílio, seja útil a alguma coisa, alguma instituição. Esteja na igreja pronto para fazer alguma coisa. Disponibilize-se. É assim que a coisa vai. Bom, pastor Gercino, temos aqui mais algumas perguntas antes da gente ir para os momentos finais dessa nossa live, né? O Instagram está quase terminando o nosso tempo, mas vamos lá. É a pergunta da Ana Paula, que foi a mesma pergunta realizada também pela Júnia Eusébio, pastor Gercino. Me casei há 17 anos. Também conheço. A Ana Paula fez a seguinte pergunta. Me casei há 17 anos, tenho 2 filhos, vivo uma vida considerada normal, não tenho mais vontade de novidades. Estou acomodada ou em depressão? A Júnia fez a seguinte pergunta. Como saber se é comodismo ou depressão? Ou seja, são perguntas parecidas, pastor Gercino. Então, primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Tem pessoas que elas tiveram que abortar um projeto. Vamos pensar, uma mulher, que para a mulher tem muita coisa que é mais difícil. Até por causa da incapacidade do homem, às vezes, de ser muito companheiro dela. Então, às vezes, a mulher tinha o sonho de fazer uma faculdade. E aí casa, quando pensa que vai entrar para a faculdade, engravida. E aí tem mulher que não consegue conciliar. E aí ela acaba abortando. Falar em aborto, engravidar e abortar do sonho, fica feio. Ela acaba tendo que interromper o sonho. Ela interrompe o sonho, e aí aquele sonho esfria, e passa o tempo, e o tempo passa voando. O tempo passa voando. E aí quando ela vê, já se passaram 15 anos. Já se passaram 15 anos. E às vezes essa pessoa agora olha para si e fala, agora vai ser mais difícil. A pessoa precisa entender o seguinte, em qualquer época é época de recomeçar. Cada época tem um grau de dificuldade. Às vezes eu falo isso pro meu filho, enquanto você está solteiro,